assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Aconteceu no andar de cima. A moça que nos conta esse relato diz que mora em São Paulo e quando ela se casou, ela se mudou para um apartamento que fica na Barra Funda, zona oeste da cidade. Diz que o prédio era novinho, recém-construído. E após alguns anos morando num prédio assim, você acaba conhecendo as pessoas só de pegar o elevador com elas, se cruzar pelo prédio o tempo todo, você acaba sabendo quem é quem, onde mora fulano, um pouco da rotina ali das pessoas. Beleza, normal. Sendo assim, ela e o marido dela sabiam que no andar de cima do apartamento deles morava uma família com uma filha de 7 anos. Era um casal normal e bem discreto. Depois, com o tempo, ela já tinha a filha dela grandinha também, e a filha dela brincava com a filha desse casal. E ela acabou sabendo que a menina e a mãe da menina iam se mudar de lá. Só a mãe e a menina, porque o casal estava se separando. Passado um ano disso, por cruzar com um homem que havia ficado sozinho no andar de cima do apartamento dela, o ex-marido da mulher e da menina que brincava com a filha dela, ela cruzou com ele no elevador e sentiu uma angústia muito enorme no peito. E ela pensou com ela que certamente alguma coisa não ia bem. Talvez pelo período de separação, tá morando sozinho, alguma coisa não estava bem com ele. Provavelmente a fase na vida dele que ele estava passando ali. Bom, ela seguiu normalmente a vida dela até que um dia o marido dela liga do trabalho. Como ele fazia sempre, ele ligava de manhã para dar bom dia para ela. Então o marido dela comentou com ela que um morador do apartamento de cima havia se suicidado. Ela disse que ficou chocada. E como ela é espiritualista, ela não gostou nadinha da notícia, porque ela sabe que esse tipo de atitude não é positiva e que a pessoa fica vagando por aí quando comete suicídio. E ela comentou com o marido dela sobre esse receio dela, do espírito ficar vagando por aí, porque se suicidou e tal. E o marido dela falou para ela esquecer isso, ficar tranquila, porque Deus ampara. E de fato ela concordou. Realmente, ele certamente haveria de ser encaminhado espiritualmente. Acontece que eles sabiam que o apartamento estava fechado. O corpo foi encontrado em cima da cama e levado pelo síndico e o zelador juntamente com a polícia e com a perícia. A causa da morte foi mistura de bebida com calmante, alguma coisa assim. No segundo dia após a morte desse morador, eles já estavam se recolhendo para dormir. E eles estavam lá na cama, começaram a se beijar. E praticamente assim naquela noite, era 00:30, e eles estavam pensando em se aprofundar nas carícias ali. Quando naquele silêncio, devido ao horário, ela e o marido escutaram um barulho razoavelmente forte, de peso, como se fosse aquelas anilhas, sabe quando você faz musculação, aquelas rodas que você põe na barra de ferro assim, como se fosse uma coisa daquilo, pá, caindo no andar de cima, bem em cima da cabeça deles assim. Tanto foi o barulho pesado que eles ouviram vindo do apartamento de cima. Na hora eles ficaram estáticos, atônitos, paralisados. E eles ouviram esse barulho por 2 vezes. É claro, não precisa nem dizer que nada rolou aquela noite. E eles ficaram lá tentando ouvir mais algum barulho, mais alguma coisa, se tinha alguém lá em cima, sei lá, mas não ouviram mais nada. Eles acabaram dormindo de cansaço. E eles ficavam se perguntando ali um ao outro o que seria aquele barulho, já que o apartamento estava fechado e não havia ninguém lá. E o marido dela falou que ia checar com o síndico se havia alguém no apartamento naquele horário, já que a chave fica ali na portaria lá embaixo. Então eles saberiam se alguém pegou a chave para entrar por algum motivo lá no apartamento. E a surpresa vem agora. Pela manhã, quando o marido dela foi relatar ao síndico sobre o barulho que eles ouviram no apartamento de cima, à 00:30, e se havia alguém, perguntou se havia alguém lá no apartamento e tal, o síndico ficou assim, parado, meio estarrecido. Ele sabia que eles não estavam mentindo. E com um cara assim de assustado, ele disse que não tinha ninguém lá em cima, ninguém pegou chave, nada. E que inclusive algo estranho também aconteceu na portaria. E disse que tinha outro relato para fazer dessa mesma madrugada. Disse que os porteiros receberam no PABX, que é uma mini central de telefone, sabe? Cada apartamento tem um telefone que você tira do gancho lá para falar com o povo, com a portaria. Ah, chegou, sabe? Quando fala, tem fulano aqui na portaria falando que quer te ver, posso liberar para entrar? Você fala, libera para fulano, sabe? Essa
comunicação dos apartamentos com a portaria lá embaixo? Nessa mesma madrugada, os porteiros receberam uma ligação desse apartamento. As luzinhas indicando o número daquele apartamento acendiam e tocavam o tempo todo. E era sim o número do apartamento onde aconteceu o suicídio. Todos os vigias noturnos estavam muito assustados com isso. Afinal, eles sabiam que o apartamento estava fechado e não havia ninguém lá dentro. E a chave estava com eles ali na portaria. Diz que dava até para ver o apartamento lá debaixo da guarita. Estava tudo apagado, não tinha movimentação alguma lá naquele apartamento. Ela disse que ficou impressionadíssima com isso, que esse fato mexeu mesmo com ela e ela sabia que esse espírito estava perdido e talvez pedindo ajuda. Mas eles seguiram a vida normalmente, só que mais 2 ocorrências estranhas aconteceram. Algumas semanas se passaram e ela chegou tarde da noite de uma festa onde ela trabalhou na recepção. Já era bem tarde quando ela foi tomar um banho, tirar a maquiagem, tirar o gel do cabelo. E era mais ou menos 1h da manhã quando ela saiu do banho e ela precisava ligar o secador de cabelo. E um pouco antes dela ligar o secador, ela ouviu uma bolinha quicando no apartamento de cima, bem em cima do banheiro ali. Sabe como quando uma bolinha de gude cai no chão? Tá, 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 tá. Ela diz que foi muito nítido e ela diz que não tem parede na lateral do banheiro dela, que é um vão e que não há outra divisão de apartamento. Ou seja, esse barulho não poderia vir do apartamento ao lado, só poderia vir do apartamento de cima. Diz que na hora ela gelou de novo e no mesmo momento veio que era o vizinho que havia se suicidado e ela mentalizou coisas boas para ele. Ela disse que ficou bem sensibilizada com a morte desse vizinho e sempre em pensamento assim, ela pensava em ajudar ele de alguma forma. Enviava bons pensamentos de calma, de compreensão, de vida, morte, aceitação, essas coisas. Mentalizava coisas boas para ele. Um dia ela foi jogar lixo na lixeira que ficava na passagem da porta de emergência do andar dela. Era 4 da tarde, ela limpou a pia da cozinha e foi lá para jogar o lixo. E quando ela olhou para essa porta de saída de emergência, essa porta estava entreaberta. Então ela pensou que deveria ter algum calço, alguma coisa impedindo essa porta de fechar. Porque assim, essa porta, ela tem um dispositivo que, sabe aqueles que ela fecha automaticamente? Você abre e mesmo que você solte ela volta a fechar, ela fecha automaticamente, sabe? Então não tem como você deixar ela aberta senão com calço, parando ela assim. Se você tirar o calço, ela fecha de novo. E nesse caso ela estava entreaberta, não estava reganhada nem fechada, ela estava um pouco aberta. Por isso ela pensou, deve ter algum calço ali impedindo a porta de fechar. Então ela continuou o que ela ia fazer, deixou o saquinho de lixo lá no latão, entrou e olhou para outra porta lateral que dá para a escada de incêndio, para as escadas de saída de emergência. E ela também estava entreaberta e ela balançava um pouco, como se alguém estivesse segurando ela para ela não se fechar, como se alguém a segurasse por trás. Mas ela não via ninguém, nem ouvia nada ali. E numa fração de segundos ela olhou e não viu calço nenhum para impedir aquela porta pesada de se fechar. Ela disse que saiu correndo dali, porque aquilo lá não fazia sentido. 2 portas simultaneamente abertas, balançando, sem ter calço nenhum segurando, nem ninguém ali. Muito estranho. Ela disse que depois disso ela estava impressionada o suficiente para não querer ficar mais lá. E convenceu o marido dela a se mudarem de lá. Ela disse para ele que eles deveriam ir para um imóvel maior e tal, mas no fundo ela estava querendo se livrar daquelas ocorrências estranhas. Tudo aquilo que a deixava muito apavorada e temerosa. Será que quando você se mata você não fica em paz? Realmente você pode ficar vagando por aqui? Será que o espírito daquele homem estava lá ainda? O que é muito interessante, esses barulhos no apartamento. Será que ele ainda achava que estava vivo ou ao contrário do que ele imaginou, que tirando a vida ele ia ficar em paz, ele não ficou em paz? Ou às vezes foi um acidente a morte, às vezes ele não se matou porque ele quis, às vezes tomando calmante porque não estava numa situação muito legal, foi lá e tomou álcool por cima, nisso deu um crepe e ele acabou morrendo, mas não que ele quis se matar. E aí ele talvez tenha ficado perdido também, porque ele não queria morrer, acabou morrendo e aí sei lá, ou o telefone tocar. Isso é comum, meu irmão já contou histórias desse tipo quando ele era segurança, de telefone tocar na cabine de segurança sendo que não há ninguém dentro de casa. Deixa o seu comentário aqui a respeito dessa situação e se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com os seus amigos.
Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!